com a Cândido Mendes e com o CD, Universidade Católica de Itaquá. Está sendo aula online para essas faculdades. Ela está sendo usada como graduação, com tarefa de graduação e pós. Porque esse curso tem 44 anos. Esse ano completa 44 anos e é um curso que o Poder Legislativo tomou, é um curso tomado pelo Poder Legislativo Municipal. Boa noite a todos, obrigado pelo aparecimento. Meu nome é Jorge Nascimento Ferradeira, eu sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico Teresópolis, que eu fundei há alguns anos passados. Nós iremos desse curso, como vocês receberam aí o resumo do curso, vão ser 5 aulas, 5 quintas-feiras consecutivas, 17, 24, 31, 7 e 14 de agosto. Nessa primeira palestra, eu irei falar sobre a bibliografia do curso e irei tratar esse assunto de forma científica, ou seja, eu sou um pesquisador que eu não aceito compilação. Eu acho que quem faz história tem que fazer pesquisa e tem que se basear em documentos primários. O historiador tem que ter uma visão crítica, e essa visão crítica só é dada pela experiência e pela amplitude de conhecimento. Então, a história é uma ciência conexa, ela não é uma ciência individual. E você só tem noção do fato histórico, da contemporização do fato histórico, quando você tem essa noção. Se hoje nós temos o presente, esse presente é resultado no passado e vai ser provavelmente a perspectiva de um futuro. Essa visão da história, essa visão do historiador, seja ele graduado, pós-graduado, seja ele o que começa a fazer história, o que está fazendo pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, ele só tem se o professor der essa formação a ele. Quer dizer, é primordial na ciência da história que o professor tenha essa noção da prospecção do presente e da prospecção do futuro. Nada se faz sem alicerce. É difícil. Qualquer profissão que se faça sem alicerce, ela não é uma profissão bem fundamentada. E nós tivemos historiadores, nós tivemos e temos historiadores no Brasil, como Capistrano de Abreu, que é o patrono do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, Otávio Tarquínio de Souza, Jacó Gorente, Hélio Silva, Hélio Viana, e temos muitos médicos que foram historiadores importantes. Por exemplo, o Hélio Silva, que trabalhou comigo no Hospital do Lavor, fazia proctologia, é um dos historiadores mais importantes do Brasil e a origem dele ele era médico. E o Hélio Silva tem uma história muito interessante. Chegou num ponto da vida dele que se recolheu a um convento e fez votos de silêncio. Após a morte da mulher dele, após ele ter publicado muitos livros de história, ele fez um voto de silêncio e se recolheu esse convento e nunca mais ficou nessa introspecção. Então, esse é um dado interessante. E o fato é que o primeiro documento, a primeira bibliografia em relação a Teresópolis é esse livro do Gardner, Jorge Gardner, que esteve em Teresópolis em 1841, visitando a fazenda do Jorge March. Ele era médico, zoólogo, botânico e diretor do zoológico de Ceilão, inglês. E aqui ele visitou o Brasil no capítulo 4, se eu não me engano, mas a gente vai ver, se é o 4 ou 6. Ele descreve a visita que ele fez a Teresópolis. E é um documento tão válido que hoje quem pesquisa a nível de pós-doutorado os escravizados de Teresópolis tem que se basear nesse livro, porque é a primeira vez que se fala dos escravos do March. O March tinha 150 a 200 escravos de sua fazenda, e o Gardner relata como ele tratava esses escravos, os escravos eram os escravizados. Eu sempre, essa questão de politicamente correta também, vou colocar em aspas, durante esse curso eu vou tratar desse assunto, que eu acho esse assunto também delicado e não muito concernente com o ensino da história. Bom,
Então o Gardner desse livro fala dos escravizados, são 150 a 200 do Paz, descreve como eles eram tratados e descreve até uma intervenção cirúrgica numa escrava. Essa escrava, no momento da visita dele à fazenda no Macho, foi picada por uma cobra e os escravizados naquela época, eles tratavam, não havia tratamento, não havia soro antifofídico, então eles davam pílulas de papel com determinadas letras para o escravizado tomar, evidente que isso não estava resultado. E o Gardner teve que amputar o membro superior dessa escravizada. Depois ele voltou a Teresópolis, muitos anos depois, ela estava viva, ela ainda continuava viva, sem um braço que ele amputou por causa da picada de cobra. É interessante notar que aqui em Teresópolis é uma região que é muito rica em sulpico de jaca, uma cobra pequenininha, extremamente venenosa. Essa cobra já existe aqui há mais de 100 anos. Eu trabalhei em serviço volante rural como médico e várias vezes eu peguei picada dessas cobras no interior aqui do município de Teresópolis. É a mesma cobra, essa cobra ela é típica dessa região. Então, o Gardner descreveu essa cobra, ele visitou hoje onde é o Parque Nacional. O Parque Nacional é de 1939, Getúlio fez o Parque Nacional, fundou o Parque Nacional em 1939, mas ele visitou aquela região já em 1841. E descreve com muita precisão os temporais intensos que aconteciam em Teresópolis. Um detalhe curioso, ele também descreve, e eu identifiquei esse vale muitos anos depois, o vale das epífitas. Epífitas não são parasitas, elas vivem em cima de outras árvores, mas não se alimentam da seiva dessas árvores. Então o Gardner descreve essas epífitas, eu identifiquei o superintendente do IBAMA, Joelino Luiz de Andrade, depois não está no Brasil, está no exterior, tem em Portugal, se não me engano. O Vale das Epífitas foi feito a demarcação do Vale das Epífitas e agora, não sei porquê, não está mais demarcado o Vale das Epífitas no Parque Nacional, que foi uma descrição feita pelo Gardner. Então, nós vamos voltar a esse assunto, porque o Gardner é o primeiro livro que trata da região da Serra dos Órgãos, onde seria Teresópolis. Porque também tem esse negócio, às vezes, um dia eu estava no aula, o sujeito levantou o dedo e falou: mas professor, a Teresópolis em 1855, a freguesia e a cidade de 1891, eu estou falando Teresópolis, mas não é Teresópolis, é bobagem, isso é bobagem. O sítio, o local é hoje onde é Teresópolis. Então a gente está tratando do sítio. O sítio histórico é Teresópolis. Quer dizer, 1891 a cidade é emancipada, mas eu estou tratando do sítio histórico. Vamos lá, por favor, o próximo. Aí está o capítulo 2, na Serra dos Órgãos. É um capítulo que ele descreve com muita riqueza de detalhes a Serra dos Órgãos, a tal ponto que você vai ver vários animais que estão extintos. Aqui, tapi, porco lunar, queixada, onça pitada, onça branca, tamanduá, porco-espinho, uma série de animais que foram extintos pela ação intempestiva do homem, pela falta de previsibilidade, pela falta de sustentabilidade. Não, voltando lá. Aí, esse capítulo é o capítulo 2 desse livro do Gardner. É muito rico esse livro, e eu acho que ninguém pode falar que conhece a história de Teresópolis em percurso, porque hoje a quantidade de doutores e pós-doutores com especialização em assuntos em Teresópolis é muito grande. Quer dizer, hoje tem muita gente fazendo história, se orientando e fazendo monografia, trabalho até de pós-doutorado sobre essa região. Mas existe trabalho, por exemplo, temerários. Por exemplo, há pouco tempo eu analisei um trabalho numa pós-doutora da UF, que ela fala da desmitificação da fazenda dos machos. É um erro muito grave, porque a fazenda do macho existiu, mas não via aí a pintura e fotografia da região. Vamos lá, próximo. Esse aí é o Sambaqui da Tariola. Esse Sambaqui da Tariola, ele fica lá em Rio das Ostras. É o caminho final do Piaberu, porque Teresópolis foi Piaberu, Tupi-Guarani, Piaberu quer dizer caminho entre aldeias. Havia uma aldeia no início da serra, onde hoje é o Vale das Pedrinhas. Como é que foi feito isso? Por Sambaqui. Sambaqui, em dinamarquês, quer dizer resto de cozinha. Era um resto de ostras, de crustáceos que os iam depositando e formavam verdadeiras ilhas.
E essa do Vale das Caipira, infelizmente, a prefeitura lá deixou de destruir. O pessoal foi coletando aquele material calcário para fazer concreto, uma besteira. O da Tarioba está bem conservado. E isso foi provado de que maneira? Isso foi provado de uma maneira bastante interessante. Num dos cursos de história que eu dei sobre a cidade, no SESC, eu convidei a professora Maria Beltrão, que é uma das 5, ela hoje tem mais de 90 anos, ela lançou um livro há pouco tempo na França, a Lúcida, produzindo cientificamente. Bom, ela estava presente no curso, e do curso fazia parte um médico como aluno, mas muito interessado na história da região, porque os avós dele tinham um caso aqui na Sebastião Teixeira, ele veio para cá muito novo, Dr. Moacir, que era um cirurgião maxilobucofacial. E esse Dr. Moacir observou um fato interessante. Um dia, após um temporal na sua casa, na década de 40, ele era um cientista, tinha um olhar do cientista. Ele notou que no final do terreno, embaixo da árvore desse terreno, tinha alguma coisa estranha. Ele foi examinar e viu que era um machado de pedra. E esse machado de pedra ele guardou, não mostrou para ninguém. No curso de história, ele trouxe o machado de pedra, e eu, com a doutora Maria Beltrão, levou o machado de pedra, datou para o carbono 14. O carbono 14 é o seguinte, a vida dele inteira é 5.600 anos. Quando ele tem a massa a 50%, passa 2.800 anos. Ela datou como um objeto pré-cabranino, antes de Cabral. Era uma machado de pedra usada pelos índios coroados, que eram índios que habitavam, que vinham ao Peaderu. Aqui não morava, não havia tribo indígena. Era apenas caminho entre aldeias. Esses índios vinham para cá pescar, caçar, coletar vegetais, coletar raízes. Ficavam aqui alguns dias, só ficavam um período maior quando eles tinham uma índia grávida. Aí eles ficavam um período maior. E um fato interessante é que esses índios tinham uma noção interessante, eles tiravam o material de caça dos parentes da índia grávida, porque eles imaginavam que a carne de caça, a carne vermelha, fazia mal ao feto. Então, durante esse período, nem comia carne, nem a índia, nem o marido, os filhos, ninguém. E esses coroados, eles tinham esse nome porque eles tinham penteados, cortavam o cabelo em forma de coroa. Esses coroados, eles tinham, aqui nessa região, os coroados são extremamente importantes. Eu não consigo entender. É um fato. Eles fundaram Petrópolis, São José do Rio Preto, Carlos, Douro, Duas Barras. Mas Dom Pedro II, numa ação intempestiva, colocou eles ali em Pau Grande, na São Carlista, ali em Magé, recolheu eles lá e eles acabaram sendo extintos, esses coroados. Mas é dos índios bastante, quando você analisa a doutora Manuela, que hoje é a maior especialista em tribos indígenas brasileiras, quando ela analisa os coroados, ela analisa a riqueza deles, a riqueza antropológica, a riqueza arqueológica, a riqueza do conhecimento social dele como animal gregário, que sabe viver com a coletividade, é muito interessante. Então aí você vai encontrar arcadas dessa época, os índios estavam jogados nos sambaqui, restos mortais. Então é muito comum você encontrar no sambaqui restos ósseos, restos de esqueleto, mandíbulas, dentes, esse material todo. Então, quem tiver curiosidade, estiver lá na área do Rio das Ostras, visite esse sambaqui, que é muito interessante. A escavação está lá perfeita, com todo o resto, com todo esse material fóssil. Vamos lá. Esse é o almanaque Denner. Esse almanaque era publicado na época do Império, tinha autorização do imperador nessa época, em 1863. Esse almanaque é do meu acervo. E é um almanaque que chegou a minhas mãos de forma bastante curiosa. Em 1991, eu presidi a comissão centenária da cidade de Teresópolis estava fazendo 100 anos. E eu era presidente da comissão centenária. Eu fui no cemitério porque eu fui lá restaurar o túmulo do Coronel Klaus, que foi o primeiro prefeito da cidade em 1991. Eu estava no cemitério, dedicando a tumba dele, quando um homem bateu nas minhas costas e me perguntou: "Você é o ferreiro?" Professor, tem um negócio para me mostrar. E aí ele saiu na ala que eu estava no cemitério, me levou até um Fusca azul, e tinha um cadeado enorme no porta-malas dos Fusca. Ele abriu o Fusca e me mostrou esse livro aí. Eu quis comprar dele, ele nunca me vendeu.
Ele chamava João Paulo, eu não lembro ele em Teresópolis. Quando ele morreu, ele estimou os coisas, ele mandou a família me entregar o almanaque. Esse almanaque, vocês vão ver que em 1853, eu vou ter que pegar no papel na mesa, ele vai identificar quem é quem em Teresópolis, 1863. Ele identifica quem é o padre, que é o padre José Titório. O padre José Titório é o primeiro pároco dessa região. Não é só o pároco da igreja Nossa Senhora do Paquetê, é também o pároco dessa igreja de Santa Teresa, porque era de 1855. A igreja de Santo Antônio é do início do ano, e a igreja de Santa Teresa é no final do ano. Eu vou colocar depois aí a história da igreja. Esse é o almanaque, desculpa. Esse é o almanaque, ele tem uma autorização de pegar. Vamos lá, passa adiante. Ah, não, já vai direto para ele. A outra imagem que eu coloquei. Aqui, só um minuto que eu vou pegar. Aí vocês vão ver que a freguesia Santo Antônio Paquetê, Teresópolis, 1853. Quando que surge o nome Teresópolis? Teresópolis surge com o casamento da imperatriz Teresa Cristina com o imperador Dom Pedro II. Ela nunca teve em Teresópolis, nunca pôs os pés dela aqui. Mas o Coelho, o coronador Coelho, que comprou a parte do álbum do filho de Jorge Marques, destinou uma parte da área a Teresa Cristina com o objetivo que ela construísse alguma coisa aqui. Nunca teve interesse nenhum em construir nada em Teresópolis, mas a cidade passou a ter o nome dela. Em 1855, quando o curato é levado à freguesia, no artigo 2º desse decreto do Barão de Bapedir, está lá escrito as custas de manutenção da igreja Santo Antônio do Paquetê, ela fica à dispensa do povo de Teresópolis. É a primeira vez que aparece o nome Teresópolis. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas aí você vai ter, nessa época, em 1863, o subdelegado, não havia delegado, que aqui era freguesia, era uma curada que passou a freguesia. Era o Manuel Cornélio dos Santos. Aí você vai ter o padre, da Timbora, o professor João Carlos Pontes Júnior, você vai ter os inspetores de quarteirões. Quanto a essa questão dos inspetores de quarteirões, eu pesquisei isso. Em 1863, Teresópolis só tinha 6 pessoas aptas a votar. Porque nessa época havia uma lei, uma legislação eleitoral que só podia votar, ser eleitor, quem era independente econômica, financeiramente, que tinha independência financeira e econômica, quem era alfabetizado, então só havia 6 pessoas aptas a exercer o voto. E nessa época houve 6 vagas para inspetor de quarteirão. O inspetor de quarteirão equivalia ao que é vereador hoje em dia. Em 5 votaram nesse termo, tiveram vaga. Um resolveu ser honesto e não votou em si próprio e não teve direito à vaga. O nome dele era Bragança. Eu falo sempre esse nome, que é bom sempre referenciar essas pessoas, porque elas sinalizam a questão do passado. É importante você perpetuar essas figuras históricas do Brasil, que eram éticas e eram morais. Aí você vai ver isso aí em 1963, esse é um almanaque, esse original está comigo. Ele é um almanaque muito raro, deve ter, hoje no Brasil talvez não tenha nem 5 dele, acho que não tem. É uma peça de museu, o museu nem tem esse almanaque. Eu não conheço nenhum museu que tenha esse exemplar de 1963. Vamos lá. Ele é grosso, né? Assim, grosso, capa azul. Vamos adiante. Aí a outra parte dos fazendeiros. E eu fiz uma expedição em 1991, quando presidi a Comissão Centenário. Eu estive visitando toda essa região da Serra dos Órgãos para identificar os proprietários comuns, ou seja, quem tinha fazenda aqui, quem tinha fazenda Escudouro, Sapucaia, Cuiabá, Bom Jardim, e quem tinha fazenda também no caminho do Ouro, Rio Claro, São João Marcos, Angra do Reis, e por aí adiante, Paraty, vamos lá. Aí é um documento que também, eu vou contar essa história, é interessante. Esse documento prova quem foi o primeiro prefeito de Teresópolis, porque aqui havia historiadores que citavam que o primeiro prefeito de Teresópolis teria sido dono do hotel Vargas, aqui ao lado, o Teixeirinha, e não foi.
O primeiro prefeito de Teresópolis foi o Benjamin Monte, que era engenheiro e foi indicado pelo DENOX, pelo Departamento Nacional de Obras Contra Seca. E como que esse documento chegou a minha mão? Esse documento original está comigo também. Depois vocês vão ver atrás que ele tem a marca d'água do Império Brasileiro, um negócio estranho, que é um documento republicano, de 1913. Eu estava lá nessa época que eu fiz essa expedição, eu estava em São João Marcos, não, estava em Rio Claro, São João Marcos já não existia mais, tinha sido alagado. E eu estava lá em Rio Claro esperando o Gidácio, que era um colega meu de faculdade de medicina, que era prefeito na ocasião. Quando entrou na sala de espera, o senhor me perguntou: o que você está fazendo aí? Eu falei: estou aqui pesquisando o Caminho Louro. E esse senhor, que chamava, um historiador chamado Navarro, me deu uma aula sobre o Caminho Louro de uma maneira brilhante. E aí eu fiquei curioso, ele tinha doutorado no Caminho Louro na Universidade de Roma. Ele não fez doutorado no Brasil sobre o Caminho Louro, ele fez na Itália, em Roma. Ele me deu uma aula e me levou para conhecer São João Marcos, que já tinha sido alagada pelo o Ribeirão das Lajes, para que a laje precisava chegar a 4,46 para eletrificar o Rio de Janeiro. Então precisava alagar essa cidade importantíssima no Império Brasileiro, que era uma cidade do Breves. O Breves foi o maior proprietário de escravizados talvez no Brasil. É muito difícil me habituar com isso, de escravos escravizados, me perdoe se de vez em quando eu falar escravos. Então o Breves tinha 10 mil escravizados, 10 negreiros, era o proprietário quase da cidade toda. A casa dele tinha uma ponte que ligava o rio, ligava as duas partes do rio, uma ponte mármore de Carrara. Ele tinha mandado fazer um teatro, igual o Teatro de Manaus, com um quilo de borracha ao lado do teatro, para que houvesse barulho no momento que estava acontecendo o espetáculo. Trazia cantores, atrizes, para se apresentar em São João Marcos. Tinha uma biblioteca maravilhosa, até que o Getúlio resistiu muito à desapropriação de São João Marcos. Em 1939, a Alzininha Vargas, filha do Getúlio, vai passar a lua de mel com Haroldo Peixoto no Canadá. E lá, infelizmente, atropelou uma pessoa. A LAI, que segurou o processo desse atropelamento, chantageou o Getúlio. O Getúlio desapropriou São João Marcos, São João Marcos ficou embaixo d'água. Hoje você vai a São João Marcos, você vê a cidade embaixo d'água. Eu até falei que é um passeio interessante. Naquela palestra que eu fiz no Rotary lá, eu falei sobre esse alagamento de São João Marcos. Então, esse documento estava lá em São João Marcos, e esse Navarro depois ligou para mim, dizendo: Ferradeiro, tem um documento que te interessa. É um documento que prova, foi capa de jornal, de primeira página do jornal, provando que havia um equívoco, em todos os livros aí havia um equívoco. Eu fiz um seminário de 91, com a presença de 58 historiadores, a maioria falecidos, infelizmente, em que eu falei com o Osíris Raal que a gente tinha que modificar isso. O Osíris me falou o seguinte: eu falo isso porque eu falei com ele em vida. Ele é falecido com ele, eu não estou desmerecendo ele, mas ele falou para mim: ô Ferradeiro, eu não vou mexer com isso, porque eu sou amigo da família do Teixeirinha e eu não vou mexer com isso agora. E nunca mexeu, mas foi retificado, foi notícia de primeira página do diário, com um documento. Eu mostrei na conferência do Rotary no jornal, demonstrando que o primeiro prefeito de Teresópolis foi o Benjamin Monte, que era o engenheiro do DENOX. Como? Eu estou falando rápido? Não. Estou? Então eu tenho que diminuir. Esse é um livro do Gilberto Ferrez, é um livro bastante científico. O Gilberto Ferrez é filho do Marcos Ferrez, que é o fotógrafo do Império. E o Gilberto Ferrez fez um dos livros. Esse é o documento principal do ponto de vista científico de Teresópolis, porque ele, além de apresentar a documentação de toda a história de Teresópolis, apresenta também a questão da flora, da fauna, da geografia, da etnografia. É um livro bastante detalhado. Eu aconselho, nós que é um livro difícil de conseguir, não existe mais à venda, só em Seba, mesmo assim em Seba é muito difícil conseguir essa obra. Mas eu reputo esse livro como um livro fundamental. Além do Gardner, esse livro é fundamental para entender essa região. E quando eu falo isso, quando você contextualiza, as pessoas não têm noção disso, né?
isso só pode ser buscado não através só de uma graduação histórica. É preciso que você tenha a noção de crítica histórica em história, e que você tenha a noção de correlacionar as datas. Aqui você vai ter datas importantes como, que a gente vai tratar no início do curso, a Vila de Tiradentes, para ser segurança de Caravana de Ouro, a provável presença no método de Tiradentes na Tenente José Paulino, de origem na família Oliveira. Você vai ter a presença da princesa Isabel do Conde de 1872, você vai ter a presença do Dom Pedro II em 1876, você vai ter a administração do Brasil feita de Teodoro em 1997, presidente de Moraes, que foi o terceiro presidente brasileiro. O primeiro foi Deodoro da Fonseca, o segundo foi Leandro Peixoto e o terceiro o presidente Moraes. Como o Floriano tinha dado golpe no Deodoro, o presidente Moraes agradeceu o pulmão e não quis passar a presidência do Manuel Vitorino. E veio para Carioca, ficou 6 meses aqui no sítio, que era chamado. Depois até conversei com o tio do Chico Barca a respeito disso, o Teodoro Barco de Holanda, que o pai dele foi dono daquele sítio também, por muito tempo depois, né? O tio de São Luís. Então, o presidente Moraes governou o Brasil 6 meses aqui do Teodoro. Então, é preciso contextualizar isso. Eu nunca entendi também como que esses fatos que são ligados à história do Brasil, à história do Rio de Janeiro, à história do Brasil, eles não são usados como turismo histórico. Ou seja, porque quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, ou qualquer outro país que faz turismo, eles falam em cima da história. É fundamental você fazer turismo em cima da história. Aqui nunca usaram isso, e não sabem, provavelmente não sabem. Eu fui vereador no município de Teodoro durante 8 anos consecutivos. Eu sempre usei a tribuna da Câmara para ensinar a história, para dar. Se eu pegar todo o registro da história no período em que eu fui vereador de 89 a 96, todas as sessões da Câmara eu falei sobre a história do município. Mas, vamos lá, gente. Esse é um livro do Lamego, publicado pelo IBGE, também importantíssimo, O Homem Acerta. Ele não trata só de Teresópolis, todo o estado do Rio de Janeiro, mas no capítulo de Teresópolis é muito importante. É um livro também muito difícil de conseguir. É uma edição do IBGE, que não foi editada. Vamos lá? Essa é a história dos índios no Brasil, da Manuela, da doutora Manuela Carneiro da Cunha. Obra fundamental para você conhecer a história indígena no Brasil. Quando Cabral chegou no Brasil em 1500, tinha 5 milhões de indígenas no território brasileiro. Em 1900, quando acabou, 400 anos depois de descoberto do Brasil, você tinha em torno de 1 milhão de índios. E em cada 100 anos, extinguiram 1 milhão de índios. De 5 milhões de 1500 passaram para 1 milhão e 900. E hoje tem muito menos. É preciso considerar, e isso aí é uma questão do homem branco, ou da questão do colonizador, que quando a colonização sempre é feita de forma agressiva. Cortés, quando colonizou lá os astecas no México, foi a mesma coisa, contaminou os astecas de quase doenças contagiosas para que eles morressem. As civilizações astecas, incas e maias talvez tenham sido as civilizações mais brilhantes comparadas aos gregos do 4º e 5º século a.C. Eles sabiam trabalhar com ouro, com prata, com metal, eles tinham noção de administração, eles sabiam canalizar, eles faziam canalização, saneamento. Se você visitar ruínas das civilizações astecas, você vai ver dos incas e dos maias também. Só tem entre dos incas, maias astecas, dos mais brilhantes civilizações. Então, essa questão dos índios é uma questão que não só aconteceu no Brasil, e aconteceu também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você ler aquele livro Enterre Meu Coração, a Curva do Rio, você vai ver o que aconteceu nos Estados Unidos. O general Custer acabou com os Apaches, Senhores, Comanches, foram exterminados. Vamos lá, mais adiante. Isso aí é um livro interessante. Aquilo ali é um escravo que está marcado pela máscara de Flandres, As Vítimas Agora. Eu, durante minha vida toda, eu sempre tive interesse em cemitério. Se aprende muito história em cemitério. E eu sempre procurei pesquisar em cemitérios clandestinos. Eu vou contar para vocês, eu encontrei vários
a escravidão foi muito cruel no Brasil. Não foi fácil a escravidão. Eu encontrei vários esqueletos de escravos com cravos, com pregos, transfixados em braços ou pernas de escravos. Eu encontrei vários escravos com máscara de frangos fundidas na face. Não é fácil a escravidão. Não foi fácil o processo de escravidão dos escravizados no Brasil. Foi cruel. O Gilberto Freire, no seu livro Cada Grande Sensado, tenta amenizar isso. Não é verdade. A escravidão não foi cordial. Com raras exceções, o escravo foi muito sacrificado. A vida média do escravo chegava a 40 anos. E eu, felizmente, sou descendente de um escravo angolano. Meu bisavô, chamava Franco Esteves, veio para o Brasil vindo de Angola, e ele depois se tornou administrador de uma fazenda lá em Queimados, e eu cheguei a conhecer meu avô na década de 50, mais ou menos. E eu me lembro do meu avô, hoje eu me lembro do meu bisavô, e eu, quando falo isso, eu fico até emocionado e arrepiado, porque eu achava que ele ficava se lamentando, se namorando. Não é isso não. Porque as pessoas que falam mais do que um idioma, falam vários idiomas, quando elas ficam idosas, elas voltam a falar o idioma natal. E ele estava se lamentando, se namorando com o mundo, que é o idioma da Angola. Infelizmente, a história e a energia, essa questão energética é muito importante. Eu, quando visitei a central do Padre Faria no Tiradentes, a energia negativa era de tal ponto que eu passei muito mal visitando a central. E eu vou contar um fato para vocês, que é porque eu conto esse fato que eu vou voltar a contar. Um dia, eu estava numa fazenda em Sapucaia, numa região chamada, ela fica entre Aparecida e Santa Cruz. E essa região é tão erma, que o pessoal que morava nessa região não conhecia nem Aparecida. Aparecida é um negócio pequenininho lá em Sapucaia. Eles não conheciam nem Aparecida. Eles viviam ali isolados, de todos e todos. E tinha uma fazenda lá nesse local, que tinha sido, a Princesa Isabel dormiu lá uma noite, pernotou lá uma noite, e essa fazenda foi comprada por um milionário paulista, e ela foi retirada em Toto e foi transferida para São Paulo. Desmontou a fazenda, só ficou o sítio, só ficou lá. E eu estava lá, eu ia para lá, eu estava implantando o serviço do PSF, Programa de Saúde de Família, mas quando eu tinha algum tempo eu pesquisava no cemitério. Eu estava cavando no cemitério e eu estava com um motorista, e eu notei que a ferramenta que eu tinha para escavar a sepultura não era uma ferramenta adequada, eu ia destruir o material, o resto do osso. Pedi para ele que fosse procurar uma fazenda próxima lá, uma cavadeira mais apropriada, e eu estava lá cavando absorto de todos, tranquilo. Quando chegou um senhor de cabeça branca, colocou a mão em cima da minha cabeça e falou assim: não mexas com quem está quieto. Isso desapareceu. Mas eu consegui ver a imagem dele. E aí eu fiquei perguntando aos moradores lá quem era o senhor, e eles ficavam com medo, se escondiam atrás de árvores, se escondiam, e me procuravam me evitar, e o motorista pediu demissão da prefeitura. E vocês vejam, pode ser que eu esteja contando, eu estou contando isso pelo fato que isso aí não tem prova científica, tá? Mas é uma prova que eu acredito nisso. Eu acredito nessa questão energética. E eu vi esse senhor 2 vezes na minha vida. Eu vi quando ele colocou a mão em cima de mim nesse dia, e um dia que eu também estava num lugar completamente isolado, que eu me senti sendo abraçado, e eu virei assustado por todo. Quem é? E ele apareceu e sumiu. É evidente que o sofrimento, né, ele traz a energia, essa energia fica. A gente é capaz de captar energia desde que a gente tenha sensibilidade e esteja apta a isso. Isso não é qualquer um que é capaz. Eu já conversei muito sobre isso. Eu apresentei um trabalho agora no seminário, no Congresso Espírita, de Médicos Espíritas de São Paulo, sobre o Dr. Guilherme Teiro Marques, e tenho conversado muito sobre isso. Não é possível que a gente tenha vindo, e eu estou falando isso na igreja católica, eu sou católico, eu estou falando com a responsabilidade de estar falando isso no meio da igreja católica. Não é possível que a gente desapareça, que a gente venha para cá e some. É evidente que nós deixamos um registro espiritual, registro energético que precisa ser investigado.
Hoje o Conselho Federal de Medicina criou uma cadeira chamada Espiritualidade e Medicina. E está sendo muito, eu não sei se aqui a frase é médica, né? E isso está sendo muito estudado. Esse trabalho eu apresentei até com o titular dessa cadeira, o doutor Carmelino, que é titular dessa cadeira não só no Brasil, mas no exterior. Ele está ensinando isso no exterior, e a gente tem estudado muito esse assunto. Mas isso é só um detalhe aí, né? Então, são as vítimas algozes. Você vê que ele é todo marcado no escravo, e você tem duas cenas impressionantes na história do escravizado no Brasil. Aqui perto, em Magé, uma senhora descobre que seu marido teve um relacionamento com uma escravizada, nasce uma criança, ela pega essa criança, assa no forno, serve para o seu marido no jantar. Isso é fato provado, documentado, isso não é mentira. Outra senhora no Maranhão, em São Luís, essa foi condenada no governo Pedro II, só 2 pessoas foram condenadas por crime contra escravos. Essa senhora foi condenada, matou o escravo a garfada. O escravo não reagia, entendeu? Porque ele atravessava. Por que isso é preciso entender isso de uma forma. Ele vinha atravessando o oceano, ele vinha para um local que ele não conhecia nada. Quando o padre Antônio Vieira, ele é a favor, ele não é contra a escravidão indígena, porque o indígena não se submetia à escravidão. Não era fácil escravizar. O africano era mais fácil. Então você vê esses crimes que aconteciam, e aí você tem um grande jurista brasileiro, um grande Raul, você me deixa ela falar com a mulher dele, sabe? Do advogado, que até criei um prédio no nome dele. Ele recebeu a inscrição da OAB agora, depois de 100 e poucos anos. Luiz Gama. O Luiz Gama dizia e defendeu muitos escravos, com isso ele conseguiu a liberdade de muitos escravos baseado nisso daí. Quer dizer, a crueldade você poderia resistir à crueldade. O Luiz Gama foi vendido por 10 anos de idade, pelo seu pai, que perdeu no jogo e vendeu ele. O Luiz Gama é filho de uma grande escrava brasileira, que era grande líder negra brasileira, que era da Revolução do Malê, na Bahia. Esses malês eram escravos literalmente intelectualizados, a maioria sabia a profissão, era alfabetizado, e eles iam tomar a Bahia, não tomaram a Bahia porque foram traídos. Então, eu preciso separar o joio do trigo. A gente não pode ser hipócrita para dizer que não houve crueldade. Houve muita crueldade, sim, bastante. E o grande problema da República, do Rui Barbosa, quando ele faz ensinamento, quando ele manda queimar os documentos, porque não há indenização dos escravizados, a indenização dos donos de fazenda. É um assunto que me interessa muito, essa questão. Aliás, no jornal do Fábio, aí, no jornal do outro dia, botaram a manchete que eu falei que tinha escrito quando houve, você ficou lá, Ferreira afirma que houve escravidão no Teresópolis. Eu vi isso, manchete? No texto do jornal. Porque muita gente acha que não houve escravidão, que não houve escravizados, sim. Muitos, não houve poucos, não. E aquele livro ali do lado é do Hugo Foran Júnior, que é o do Clausen e seus descendentes. A história do Clausen é muito interessante. O Jacó Clausen, que é dinamarquês, ele vem para o Brasil com a dona Carolina, e é contratado por Dom João VI para cuidar do Jardim Botânico. Vai morar no sítio lá, Sítio das Cabeças. Lá no oeste do pulmão, tem uma tuberculose e é aconselhado para vir. Eu diminui a velocidade. Quem é que falou que eu estou falando lá? Diminuiu? Está melhor? E ele vem aqui para fazer no Moá, aqui em Cuiabá, para melhorar o pulmão. E aqui ele tem 4 filhos, entre ele e o Coronel Clausen, que chega em Teresópolis em 1953, tem 15 anos de idade, e vai ser o primeiro presidente da Câmara. Os Clausen é uma família que eles têm o ramo Oliveira, porque a dona Carolina, que tem 4 filhos com o Jacó Clausen, ela depois, ele morre novo, com menos de 40 anos de idade. E ela vem para Teresópolis, contrata núpcias com o neto do Tiradentes, filho do tenente José Paulino, e da origem da família Oliveira. Mas nunca foi provado isso de forma científica. Era preciso fazer a prova documental. Em 92, eu presidi a comissão do bicentenário da execução de Tiradentes,
O presidente era o senador Itamar Franco, mas ele assumiu a presidência da República essa toda a presidência, porque o Collor foi impedido naquela época, o Itamar era vice dele. E se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no anexo do Congresso Nacional. Tem um pronunciamento meu lá no dia 21 de abril de 1992, que eu falava a respeito disso, mas eu não consegui a prova genética, quer dizer, a prova, porque era cara, na época a família não tinha como custear, e hoje é mais barato de DNA, evidentemente, mas estou falando de coisa de 34 anos, 33 anos atrás. Mas a gente vai voltar aos cálculos que são muito importantes na formação da Santa Teresópolis. Vamos lá. Isso também é memória da escravidão, memória sobre a escravidão, sobre escravizados. Ali você vê uma mulher escravizada com uma menina branca, e elas eram uma de leite, né? Elas amamentavam essas crianças, porque muitas senhoras de jeito não amamentavam seus filhos, eram amamentadas pelos escravos, pelos escravizados. Vamos lá. Também outro livro fundamental sobre o escravizado no Brasil, Escravos, Senhores de Cafés. Essa região do Vale do Paraíba, a riqueza do Vale do Paraíba, foi conseguida com a mão de obra barata, com a mão de obra gratuita. Quer dizer, esses senhores, esses barões do café, viviam um luxo mais esplendoroso que vocês podem imaginar. E quando acabou o ciclo da cana-de-açúcar, do café, do fumo, do algodão, não houve a ruína deles. Hoje as fazendas estão saindo de hotel. Hoje a maioria dessas fazendas perderam a territorialidade e servem como hotéis. Vamos lá. História do livro brasileiro, também importante para o Dr. Cláudio Moura. Aí eu tenho até aqui a cópia desse livro. Esse livro é um dos primeiros publicados em Teresópolis, sobre Teresópolis também. É publicado por um médico chamado Armando Paracampo. A mulher do Armando Paracampo, a Madame Paracampo, foi uma exímia pianista. É um livro que eu não tenho o original, só tenho a cópia, porque eu consegui a cópia, estava no cofre do senhor, ele me cedeu para copiar, mas a família depois eu tive contato com a família. Ele está ali, depois eu mostro para vocês. Vamos lá. Aí o primeiro página do livro, Rio Soberbo, ele custeou esse livro, Armando Paracampo, ele custeou o livro do próprio bolso, para divulgar Teresópolis. Isso em 1910, 1912. Vamos lá. Aí o Coronel Glaufe. O Coronel Glaufe é uma figura, viveu 100 anos e morreu em 1938, nasceu em 1938, morreu em 1938 atropelado numa motocicleta. Ele era motociclista também. Ele estava conversando aqui, perto aqui na Delfim Moreira, em frente a uma loja, que era já era tecidos, hoje eu não sei o que é lá. E quando a moto pegou, atropelou, não havia hospital em Teresópolis, ele não aceitou ir para Petrópolis, foi para casa, depois 13 dias, quando ele ia falecer, com 100 anos de idade. Ele veio para Teresópolis em 1953, foi o primeiro presidente da Câmara. Como primeiro presidente da Câmara, ele era o alcaide, e como alcaide, ele administrou o município, foi o primeiro a administrar o município. Era um homem que entendia a sustentabilidade. Ele tinha uma frase sensacional, que depois você fica pensando. Ele dizia para os filhos que era possível dormir com fome não comer à noite. E hoje se sabe que o colesterol ruim é fabricado durante o sono, durante o período noturno. Ele falava para os filhos, ele aproveitava todas as cascas de alimento, jogava lá fora, ele fazia condimentos, isso na época antes de 38. E teve na política metropolitana muitas vezes. Eu conseguia as cópias das atas da Câmara dos Magélicos de 1955 a 1991. Consegui também por um favor especial do proprietário da Xerox, o Dr. Gregor. Foi preciso uma máquina especial para copiar as câmaras. E nessas atas da Câmara, ele tem a presença dele lá, sempre atuando em favor do local aqui, que não era município, era um município. Vamos lá, próximo. Isso aí é um assunto fascinante, né? O nome aí está até errado. O nome deveria ser Alto Devassa da Conjuração Mineira. Porque, na verdade, Inconfidência era para os portugueses. Nós, brasileiros, é uma conjuração. Inconfidência é quando você trai. Nós não estamos traindo. Portanto, comandado por Tiradentes, é uma conjuração para libertar, em 1729, o Brasil da coroa portuguesa. Outra bobagem que eu assisti muito, e às vezes eu tenho para ver muito curto, eu não sei
me controlar, e eu fui político, acabei me dando mal na política por causa disso, porque eu respondo na hora as coisas, eu não consigo me controlar. E eu vi um historiador famoso falando do mito Tiradentes. Ora, não existe mito Tiradentes. Tiradentes é uma pessoa poupada. Aí está 20.000 páginas, tem umas 20.000 páginas do processo, o maior processo jurídico do direito ocidental. Nenhum advogado deveria se formar ou viver da advocacia sem ler os autos da conjuração. É um livro que é preciso conhecer. É algo que você precisa ver, entender. Tiradentes, em nenhum momento do seu interrogatório, traiu ninguém. Ele assumiu a culpa de tudo. Aí dizem que ele era analfabeto, outra bobagem. Tiradentes carregava a Constituição americana que o Jefferson deu para o estudante de medicina brasileira na França, quando o Jefferson era embaixador na França, Thomas Jefferson. E essa Constituição, o Tiradentes carregava embaixo do braço em francês. E ele pedia a todo mundo que sabia francês ensinar ele, e ele acabou aprendendo francês para ler a Constituição. Tiradentes tinha alta noção de fitoterapia, de plantas medicinais. Ele tratava as pessoas, até um caso famoso, uma úlcera varicosa, sempre um médico dificílimo para tratar úlcera varicosa, que ele consegue cicatrizar a úlcera varicosa de uma mulher que depois a mãe dela que vai esconder ele quando ele está para ser preso na rua dos Latoeiros do Rio de Janeiro. Tiradentes regou o solo brasileiro com sangue, suor e lágrimas. O sangue dele continua enterrado e continua regando a falta de liberdade, a falta de democracia e as exceções que acontecem no Brasil. O sangue dele que dá origina a nacionalidade, o sangue dele que origina nós como povo que admira a liberdade, que admira a democracia e sabe que é uma vida de bom duplo. Sabe que não pode haver senhores da verdade. A verdade é para conquistar no dia a dia. A verdade é algo que você conquista através do conhecimento. A verdade você tem que procurar a verdade. A verdade não pode ser digerida nem ser entregue a você. E Tiradentes regou esse solo com sangue, suor e a lágrima dele. Então, eu tenho os 10 volumes autos da Conjuração Mineira, não tinha, mas quando eu fui. Desculpa falar que eu tenho, acho que eu tenho que falar da minha biografia, senão eu não consigo contar. Quando eu fiquei candidato a deputado estadual em 94, eu consegui no Congresso Nacional a cópia dos volumes que me faltavam. Mas 2 volumes eu consegui lá. É um livro publicado em 1938. Nunca mais foi editado. São 10 volumes e o processo tem mais de 20.000 páginas. Eu já vi os autos da Conjuração Mineira mais de 10 vezes. E cada vez que eu leio, eu aprendo mais e vejo a conjuração com outros olhos. Eu acho que é preciso tomar cuidado com esse aspecto. Agora, lógico que o Tiradentes foi usado politicamente, muitas vezes foi usado politicamente indevidamente, mas que é uma grande figura histórica do Brasil e que precisa ser respeitada, precisa ser mais conhecida. Vamos lá. Aí o livro do Armando Vieira, 1938, o Armando Vieira vem a ser filho do José Augusto Vieira. Ele publicou esse livro em 1938. José Augusto Vieira é o construtor da Estrada de Ferro de Teresópolis. Eu também presidi a comissão do centenário da Estrada de Ferro 96. E o Augusto Vieira, o Armando Vieira, filho do José Augusto Vieira, era o diretor técnico da ferrovia. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir no YouTube, existe uma entrevista minha dada ao jornalista do Jornal do Brasil, Conexão Serrana, em que eu falo dos crimes acontecidos, crimes políticos acontecidos aqui em Teresópolis. Aí eu falo do Vieira, no incêndio da Câmara Municipal acontecido em 1999, que eu descubro, está vendo no telegrama do governador, que o incêndio está errado a data, porque foi para proteger os grileiros. Houve muita invasão de terras aqui. Eu fui chamado pelo Ministério Público Federal há pouco tempo para dar um testemunho a respeito dessa invasão de terras. Levei 5 horas no meu depoimento ao doutor Barata, que era o promotor federal aqui, mas eu acho que o processo está ainda... Porque ele convocou tantas pessoas importantes naquele processo que eu vi que não havia condição de dar seguimento àquele processo. Mas não sei, vamos ver onde vai chegar isso. Mas ele me convocou não como... me convocou como notório saber no assunto. Não me convocou. Muita gente achou, ele foi colocado pelo Ministério Público Federal porque ele deve estar com pepino. Não tem pepino nenhum. Fui dado como especialista no assunto.
Esse é outro livro do José Augusto Vieira, da Estrada de Ferro Teresópolis, da cidade de Teresópolis. Ele publicou, ele era engenheiro técnico da ferrovia. A ferrovia é outro detalhe que precisa ser conhecido. A seção da ferrovia foi dada ao Barão de Mesquita, o José Montinho, antes de 1996, mas ele não consegue levar antes, levam a praça pública, a leilão público, e o José Augusto Vieira, que na época era um homem rico, era construtor de estrada de ferro no interior do Brasil, ele arremata a estrada de ferro em 96 e vem a fábrica da estrada de ferro. Um documentário que eu fiz sobre a estrada de ferro, vocês podem conseguir no YouTube, podem entrar e ver lá. Eu falo eu abro o documentário e eu faço parte do argumento do documentário. Quem tiver interesse nesse assunto pode ir no YouTube, que está disponível lá gratuitamente sobre a estrada de ferro Teresópolis. É um documentário longo, inclusive, porque a gente consegue até o depoimento de várias pessoas que foram ferroviárias e estavam vivos na época. Vamos lá. Esse livro do Haroldo Lisboa da Cunha, a filha dele até está no IHGT, que eu coloquei a filha dele no IHGT em homenagem ao pai. O pai foi o primeiro reitor da UERJ, e a filha dele é especialista em MITS, é a Maria Helena Lisboa da Cunha, filósofa. E o Zé Augusto, ele também era um homem muito interessado em Teresópolis e fez esse livro, um livreto chamado Teresópolis. Essa eterna e deliciosa desconhecida. Também hoje é muito difícil conseguir esse livro. Vamos lá. Aí é o livro do Ver, que ele relata uma viagem que ele veio a Teresópolis no século XIX, afinal piano. Ele era o neto do dono, vocês conhecem a casa de música Ver no Rio? Alguém conhece? Está na casa de piano, de instrumentos musicais. Aí narra no capítulo desse livro a viagem que ele faz a Teresópolis. Já estamos aí acima de 1855, já é Teresópolis, em que ele vem aqui afinar pianos na casa de um português que ele não identifica como português rico, e que ele acaba afinando outros pianos de pessoas que tinham propriedade de Teresópolis. Eu tenho um diário que uma pessoa encontrou no lixo. Uma senhora, que era uma paciente, comprou um lixo, um diário manuscrito, e me deu um diário, um negócio impressionante, de 150 anos atrás, mais de 150 anos, talvez 160, 170 anos. Em que uma mulher descreve, uma senhora descreve Teresópolis, como é que era, os moradores, o comportamento da população. Ela podia ter publicado um livro, mas ela fez um diário manuscrito, uma letra muito bonita, uma caligrafia, parecia que ela estava desenhando. Esse diário tem minha posse, um dia eu vou publicar o diário. Nos próximos, eu devo publicar o diário, porque é muito interessante. Aí também é uma obra sobre a paróquia. Nós vamos fazer aqui uma parceria com o Padre Jorge. Nós vamos fazer um museu sacro de Teresópolis, essa região. Nós estamos, a gente vai construir um espaço aí. Eu subi no telhado da igreja outro dia com ele, quase com muito medo, evidentemente, porque é um espaço que existe introspectado, é um espaço vazio que a gente vai construir aqui um museu, uma área para fazer um museu sacro daqui de Teresópolis. Esse documento é do Padre Antônio, Monsenhor Antônio, foi ele que publicou, e vale para mim conhecer a história da igreja de Santa Teresa. Essa igreja aqui era conhecida como Igreja de Santa Claudina, porque a dona Claudina era esposa do comendador Policarpo Álvares Azevedo, que comprou a parte da várzea do filho do Jorge Marques. E como o pessoal, ela pediu para o Policarpo fazer uma capela para ela, a igreja era conhecida como Igreja Dona Claudina. Aí o povo começou a chamar Dona Claudina, Igreja Dona Claudina, depois passou a ser Santa Claudina. Só depois que passou a ser Santa Teresa d'Ávila. Mas no início era a Igreja de Santa Claudina. Aqui na igreja tem a sepultura do primeiro cônego da igreja, o cônego Bento. É a única sepultura dentro da igreja. Vale a pena visitar também. Você não consegue visitar, você tem que pedir autorização para o padre, porque está na parte que não é atrás da sacristia. Vocês sabiam disso? Não, ninguém sabia. Você sabia, porque você está aqui dentro. Aí o Vale do Ribeirão Dourado, que é a história do Mão de Luva. O Mão de Luva era um bandoleiro
que ele era namorado de Dona Maria I, rainha de Portugal, antes dela ser rainha, depois dela se casou, era Dona Maria Louca. E o Dom José, que era o pai dela, descobriu o namoro e viu que ele não tinha condição nobiliária para desposar a futura rainha. Desterrou ele para o Brasil. E quando se despediu de Dona Maria I, ele cobriu a mão com uma luva e disse que aquela mão não entraria mais em contato com nenhum ser humano. E veio para o Brasil se tornou salteador de caravana de ouro. Ele salteou vários, isso está registrado na história do Brasil. E muita gente, hoje fala um pouquinho isso, mas havia muita gente que corria atrás onde ele escondeu o produto desse saco, o ouro que ele escondeu. Eu até tinha uma teoria que ele provavelmente era sobrinho do Conde de Nova Friburgo. Eu acho estranho o Conde de Nova Friburgo ter construído o Palácio do Catete, que é riquíssimo em decoração, só com o café que ele vendia. Mas isso é coisa que eu nunca consegui provar se o Conde de Nova Friburgo teria encontrado o ouro do Monte do Ouro. Aí havia várias pessoas que vinham da Pedrópolis com o detector, mas isso parou um pouco, para ver se encontraram. Não só o tesouro pode estar em qualquer região da Serra dos Órgãos. E nem sei se também existe o tesouro, mas que ele salteou muita caravana de ouro, salteou. Esse ouro tem que estar em algum lugar. E esse livro aí fala sobre o Monte do Ouro. Esse é o Dr. Márcio, esse trabalho eu apresentei agora em São Paulo, no Congresso Espírita. É um médico que é o primeiro médico formado aqui em Teresópolis, formado em 1958, na Faculdade Nacional de Medicina. Não havia universidade naquela época no Brasil, a Universidade de 1922, quando o rei Alberto e a rainha Elizabeth visitam, o rei Gilberto visita o Brasil, o governo brasileiro deu o título de doutor honoris causa para ele, mas descobre que não tem universidade. Aí foi a UFRJ, aliás, na época era a Universidade Nacional do Brasil, UNB. Foi criada para dar um título ao rei. Bom, então o Dr. Márcio é um médico que ele nasce em 1978, no mesmo, uma curiosidade disso, ele nasce na mesma data que nasce o Coronel Clauso. E o pai dele morre em 1945, o Jorge Márcio. Eu descobri o túmulo do Jorge Márcio, eu vou contar isso. Quanto tempo eu estou falando já? Alguém marcou? Mas um pouco coisa para a pergunta. Então, o Dr. Márcio é um médico que vai para o Rio de Janeiro, lá ele vai para Niterói, combate a cólera, é um médico extremamente caridoso, em que é o único médico que eu conheço que ganha uma casa da população, ganha duas casas. Ganha uma casa que ele era pobre e ele usava sua casa como hospital, hospedava os doentes da sua casa, sua filha Epolina. Geralmente o neto dele sempre comparece nas minhas palestras. Hoje ele não está aí, mas várias pessoas aqui devem se lembrar do neto dele. Ele sempre está presente nas minhas palestras. Ele também é médico, mas é Renato Marcha, cirurgião mastologista. E ele também, o trabalho foi apresentado ele e esse doutor Carmelino, em São Paulo agora. Nós vamos até um treino na apresentação do trabalho. Nós vamos fazer um documentário sobre o doutor Márcio, esse médico apóstolo, que ele merece ser conhecido e ser divulgado, porque existem vários médicos espíritas, como Bezerra de Menezes, o Dias da Cruz, são bastante conhecidos, e ele não é conhecido. Ele é um médico espírita tão importante que eu vou contar um fato para vocês. Ele tinha um filho que era funcionário da Caixa Econômica Federal, aí em Niterói. Um dia uma pessoa entra na Caixa Econômica, ele era gerente, e quando ele acaba o atendimento, ele tem um cartão dele, chamava Edmundo Márcio. E ele dá o cartão para essa pessoa. Aí a pessoa se deu para ele: você tem algum parente parecido chamado Guilherme Temer Márcio? Não, eu tenho, mas meu pai é vivo. Meu pai está muito mal, ele atendeu até morrer. Ele atendia deitado numa cama. Ele tinha escoliose, tinha tábulos dorsados. Ele atendeu até morrer, atendeu gratuitamente. Foi um homem que viveu o juramento hipocrático na última gota. Viveu pela medicina, pela sacerdote. E aí esse capitão falou: meu pai está vivo. Aí ele falou assim: olha, minha filha, que tinha umas crises, ela está mediunicamente recebendo o espírito do seu pai no centro espírita. Ele, antes de morrer, ele já passava a mediunidade dele. É um dos poucos casos no espiritismo médico, eu estou tratando no assunto científico. Isso não é charlatanismo, tanto não é charlatanismo que o Conselho Federal de Medicina
está hoje cuidando desse assunto, e nós apresentamos trabalho com titulares da Faculdade Brasileira Internacional em São Paulo, onde estavam reunindo mais de 300 médicos espíritas, e ele passou a espiritualidade ainda em vida. Depois ele morre e continua passando essa espiritualidade. Ele continua fazendo essa... Tem um nome, eu estou me esquecendo o nome, psicografia, né? Fazendo esse tipo de psicográficas. E nós vamos voltar a tratar desse assunto. Mas vamos lá, mais adiante. Isso é um livro do Moisés Paulo de Oliveira, que vem a ser filho do Coronel Klaus. Eu apresentei esse livro na Câmara Municipal. Quando Moisés fez mais de 90 anos, ele não conseguia mais dormir. Porque é natural, a pessoa idosa. A pessoa idosa, mais ou menos, tem uma quantidade de sono muito menor. Aí ele resolveu ditar o livro para a filha, a Dilsa. A Dilsa é a primeira mulher em Teresópolis que tem doutorado e mestrado na Europa, tem doutorado em Paris e mestrado na Inglaterra. É a mulher que vai, a neta do Coronel Klaus, que vai à Dinamarca, procura o rei Olavo, se eu não me engano, o rei Olavo, para receber o título pós-mortem. O Coronel Klaus é o único dinamarquês que recebe um título de cidadania pós-mortem. Ela recebe o título, recebe a medalha, com 30 e poucos. Ela está viva, está com 100 anos de idade, está viva, mas não enxerga, e nem ouve mais. Às vezes eu consigo até escrever uma letra muito grande aqui, mas é muito difícil. É uma intelectual como ela, do valor dela, professora da UFRJ, chegar ao final da vida assim, é muito triste, mas isso é da vida. Vamos lá. Isso é o Feliciano Sodré. Qual a importância do Feliciano Sodré em Teresópolis? Ele inaugurou esse colégio aqui, que eu dei aula em 73, do Gil da Silveira. Aquele Gil da Silveira foi doado pelo Manuel Leblon, dono da confeitaria Colombo, em 1926. O colégio vai fazer 100 anos no ano que vem. E o Feliciano Sodré, eu tenho filme da presença do Feliciano Sodré, vou passar aqui. Um dia eu só vou passar a curta-metragem aqui, numa dessas aulas, eu vou trazer os filmes para passar. Eu tenho um filme dele chegando com o Manuel Leblon ao colégio Seminal. Ô Jair, você pode pegar um pouco d'água para mim? Então, isso aí é importante no Feliciano Sodré. Vamos lá. São dois livros do Osíris. O Osíris publicou muito sobre Teresópolis, né? O último livro do Osíris, eu fiz o prefácio, mas está sob júdice, porque teve um problema lá. Eu era diretor da Casa de Portugal, ele combinou com a gente fazer um livro sobre a colonização portuguesa e a Casa de Portugal. Depois ele teve um problema jurídico danado, ele entrou na justiça e ganhou. Até ele teve que colocar como garantia de pagar a dívida a Casa de Portugal, a sede da Casa de Portugal, porque na época o Fernando, que era o presidente da Casa de Portugal, não levou muito a sério a intimação que recebeu da justiça e empurrou com a barriga e acabou sendo não. A casa perdeu uma quantia. O Fernando se suicidou em tudo disso. O Fernando, que era o presidente da Casa de Portugal, acabou. Obrigado, Jair. Esse livro está comigo. O original do livro está comigo, mas é uma questão. Já está solucionada, apesar da Casa de Portugal, mas a gente vai ver como é que vai ficar assim. Mas o Osíris publicou muito. Rua de Teresópolis, personalidade, vamos lá. Olha, tudo do Osíris. Osíris era engenheiro. Ele era responsável pelos parques de jardim daqui de Teresópolis. Esse livro ele publicou quando eu fui presidente da Comissão Centenária da cidade, em 91. Tudo dele, guias de Teresópolis, ruas de Teresópolis, família de Teresópolis. Aquele livro lá, eu sou a personagem daquele livro, a biografia de Teresópolis. Quando eu recebi o título de cidadão aqui, em 82, 83, uns 40 anos atrás, 43. Aí é o pessoal que eu guiei uma expedição. Eu sou o primeiro lá sem camisa, com o dedo levantado. É uma fotografia feita no Socavão. Eu fui procurar lá o vagão que tinha sido jogado, descarrilhado em 1930 aqui. O Fluminense veio jogar contra o Teresópolis, o trem descarrilhou, morreu o jogador Pi e morreu o Mané Florencio, que era maquinista. E eu morava em frente à casa do Preguinho, que era filho do Coelho Neto, Preguinho jogador de futebol. O Preguinho me contava essa história do Pi, que tinha morrido. Eu nunca imaginava um dia vir para Teresópolis. Ele me contava isso todo dia, ele voltava a história. O Pi morreu em Teresópolis, o trem descarregou, não sei o que, não sei o que.
Aí um dia eu vim para Teresópolis, conheci a história e fui lá buscar o trem. E eu tinha, na época que eu estava com mandato, eu tive acesso ao presidente da Petrobras que colocou comigo estar o vagão para trazer para Teresópolis. Mas tive o azar do presidente da Petrobras ser demitido naqueles dias e não conseguia estar o trem. Mas eu sei onde está o trem, soterrado lá, o concreto da estrada de ferro, da estrada de rodagem. Ali na fotografia estou eu, guia do IBAMA, uma engenheira da ferrovia chamada Helena Fortes, e aquele era um mateiro. Aquele homem morava no meio da mata, tinha uma agilidade que era difícil acompanhar ele. E a mata era muito fechada, ali você estava num lugar aberto, mas a mata você suava muito e você não podia se apoiar, porque o guia do IBAMA é caso de escorpião e insetos, né? Aracnídeos, que se você colocasse a mão na árvore, você poderia acontecer. A gente encontrou uma tribo de monocarvoeiro na saída lá. Eu tenho no filme essa tribo. São macacos chamados macacos gibis. Eles são macacos que pesam 30, 40 quilos. E quem é caçador, aqui em Teresópolis tinha um amigo que era francês, era médico, e gostava de comer carne desse macaco. Ele ia caçar para comer carne desse macaco. Gostava, não sei porquê. Coisa de loucura. E é um macaco que pesa de 30 a 40 quilos. Eu vou apresentar o filme para vocês depois. Aí está a primeira cremadeira, que era a cremadeira que puxava o trem para subir a serra. Vamos lá, aqui. Aí vamos parar aqui, eu vou abrir para perguntas. Fique à vontade para perguntar. Essa é a primeira aula apenas. Ele não está demorando mais. As outras aulas provavelmente vão demorar um pouquinho mais de tempo. Quanto tempo ela envelhece? Então fica aberto aí, eu gostaria de interagir através de perguntas. O que você está falando? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Não é possível que não haja curiosidade. Fale. Eu queria saber mais sobre a passagem de Tiradentes. Bom, dá para me ouvir a minha voz aí? Dá. Melhor. O Tiradentes, ele... Dona Maria I determinou, antes disso aqui. A Dona Maria I determinou que Tiradentes tivesse daqui segurança à caravana de ouro, porque estava vendo salteadores, no monte do varão desses salteadores, os Tiradentes queriam daqui segurança a essas caravanas. Se hospedava numa hospedaria aqui em Três Córregos, que essa hospedaria foi derrubada quando fizeram a Rio Bahia. Se eles tivessem desviado a Rio Bahia 200 metros, a hospedaria de Três Córregos teria sido conservada. Então, é um marco histórico, né? É um marco histórico que serviria como ponto turístico. No entanto, ela foi derrubada. E depois há um fato curioso. Quando o Tiradentes é preso em 1789 e executado em 1692, os descendentes dele, somente esse pessoal que veio para Teresópolis, usa de nome, porque havia o crime de infâmia. No Código Penal Português, o crime de infâmia você era condenado até a terceira geração. Quando você cometia um crime, era você só que era condenado. Para teus filhos e teus netos. Esse crime de infâmia só foi retirado do Código Penal aqui no Brasil após a promulgação da primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1824. Que a Assembleia Nacional Constituinte de 1823, a Constituição de 1824, que depois a reforma do Código Penal. Pois bem, um dos filhos dele passa a se chamar Oliveira. E por esses paradoxos, essas coisas que você só pode, você observa isso na história, ele vai servir a corte de Dom João VI. Ele serve com tanta qualidade a corte de Dom João VI, que Dom João VI dá para ele uma posse de terra, que hoje se chama posse. Posse, Corpo do Príncipe, Granja Florestal, Jardim Salá, aquela região toda, Calene, aquela região toda é a posse dada por Dom João VI a esse filho de Tiradentes. Ele vem aqui construir família e gera o tenente José Paulino. E a dona Carolina, em segundo anos, após a morte do Jacó Claus, vem para Teresópolis e casa com esse descendente do Tiradentes. Sim, isso é possível. Há pouco tempo eu estive em Paraíba do Sul com
com descendentes da família dele, eles são muito inteligentes. Para você ver a qualidade intelectual desse pessoal, um dos caras que estavam comigo é diretor do departamento de zoologia no Museu de Londres. Isso não é pouca coisa, não, isso é muita coisa. Ele diretor do departamento de zoologia do Museu de Londres é muita coisa. E o outro era professor de economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estivemos lá em Paraíba do Sul, onde o prefeito lá dizia ter um resto dos ossos de Tiradentes. Mas eu provei que estava errado. Porque eu tenho o ato de execução, o ato de sentença, e eu sou médico, eu conheço o corpo humano. E a parte que tinha que estar lá em Cebolas, por que em Cebolas? Porque no ato de execução de Tiradentes, a dona Maria I, de forma cruel, mandou que o corpo dele fosse, a cabeça fosse devorada e o corpo dele cortado em 4 pedaços, parte superior, a parte superior e inferiores. E que a primeira parte, o membro superior esquerdo, fosse espetado em frente à fazenda da dona Ana Maria, que teria sido amante dele lá em Cebolas. E o osso que está lá não é de parte superior, é de parte inferior. Então não tem como usar aquilo como material genético para provar que esses Oliveiras seriam descendentes do Tiradentes. Mas existem outros ossos, para você ter ideia, a parte superior, a cabeça dele foi espetada em Vila Rica. E graças a Deus, no mesmo dia que ela foi espetada, alguns brasileiros, que não eram covardes, porque a covardia é a pior coisa que tem, esses brasileiros tiraram a cabeça dele e sepultaram. Nunca encontraram a cabeça do Tiradentes. Ela foi sepultada no mesmo dia que foi mandada pela portuguesa, mandou colocar a cabeça dele em Vila Rica. Então, e ela colocava esses crimes eram até apodrecer, até desaparecer, o pessoal ficar com medo. Aí houve várias conjurações, na história do Brasil, teve conjuração baiana, conjuração carioca, um monte de conjuração, mas a partir da conjuração mineira. A conjuração mineira já falava em república, já falava em abolição dos escravizados, e é um estudo até que quando eu examinei o inventário do Padre Faria também tinha 200 escravos, na tal senzala que eu visitei, ele tinha 200 escravos lá. Vamos lá. Vamos interagir com isso. Uma pergunta simples, né, boba. Por que o nome Teresópolis deixou de ter o H e deixou de Z para S? Eu sei, não tem muita. A explicação é de grafia mesmo, né, da língua. Cuidado aqui. Porque você tinha coisa. É como em farmácia também, é um PH e você passou para F. É uma questão de ortografia, mais de ortografia, de atualização. Atualização. Atualização ortográfica, né? Isso é atualização ortográfica. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre Teresópolis, eu ia no Arquivo Nacional, naquela época não havia digitalização de nenhum documento, ou seja, você tinha que procurar o códice. O códice eram pequenas caixinhas de chumbo que eram guardadas no documento, era dificílimo. Você tinha que contratar pesquisadores que ficavam no Arquivo Nacional, ali perto do Souza Guerra, no Rio de Janeiro. Hoje mudou, o Arquivo Nacional está onde era a Casa da Moeda, ali em frente ao Campo Santana. Mas antigamente, quando eu comecei a fazer pesquisa, era ali perto do Souza Guerra. Aí você tinha que contratar esses pesquisadores, esses pesquisadores, não, eles sabiam onde estavam os documentos. Eu tive uma dificuldade, e muitas vezes eu encontrei documentos e em caixa estava Santo Antônio de Teresópolis, que estavam classificados como Santo Antônio de Teresópolis. Então, nem todos os documentos estavam com o sobrenome de Teresópolis. Então, orientação de pessoas que viviam ali. Eles não tinham formação acadêmica, e também precisa separar isso. Nem sempre o acadêmico tem uma formação intelectual. Então, eu conheço pessoas que não são acadêmicas e são brilhantes, têm um brilhantismo muito maior do que alguns acadêmicos. O autodidata, né, o sujeito que tem. Lógico que eu não sou falando isso porque eu tenho uma formação acadêmica, eu sou professor, mas eu acho que tem situações que o autodidata, e que posso citar inúmeros casos, eles conseguem mais brilhantismo intelectual do que os próprios acadêmicos. Isso é uma briga, porque você tem aquele negócio da restrição profissional. Lógico que tem profissões que é impossível isso, mas em profissões humanas, de ciências humanas, é possível você ter uma formação não acadêmica simplesmente. Eu conheço vários historiadores do Brasil que publicaram muito e não buscaram uma faculdade, não foram
não foram orientados por uma faculdade. O problema da orientação também é que no Brasil hoje a gente vive um fenômeno que é um fenômeno muito, como é que eu vou dizer, equivocado, que é excesso da pós-graduação. Como as faculdades, a graduação hoje não tem a mesma consistência, não tem a mesma formação sólida que tinha antigamente, aí o sujeito tem que ir lá para o mestrado, para o doutorado, para o doutorado, para conseguir um nível profissional de excelência. Hoje em dia, você vai ver isso aí muito comum, porque você, por exemplo, as faculdades brasileiras, quando se submetem a exame de qualidade, você só vai ter essa qualidade se você tiver pós-doutores. Se você tiver doutor e mestre, só você não vai ter qualidade que tem um pós-doutores. Agora, tem pós-doutores ali que são ruins, né? Ou seja, que são que não fazem jus a esse título de pós-doutores, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem esse problema, a proliferação desses ensinos à distância, é a minha. Eu sou contra o ensino à distância porque eu acho que o ensino à distância ele não qualifica, ele não dá condição. Porque qual é a origem da universidade? Como se cria a Universidade de Salamanca, Santiago de Compostela? É a troca de experiência entre o professor e o aluno. O professor vivia na universidade e não dava só aula, ele convivia com o aluno. Essa é a origem da universidade. A convivência da experiência do professor com o aluno, a interação do professor do aluno, a passagem da experiência do professor para o aluno. Essa é a função do professor. O professor ele não tem que digerir a informação do aluno, ele tem que entregar a informação para que o aluno opere, ele tem que ser um controlador dessa operação dessa digestão da informação. Hoje você tem também outro negócio que eu estou observando no ensino, eu já estou ensino há muito tempo, eu dou aula desde 69. Então, você está vendo uma falta de... Hoje o aluno não faz mais sinapse. O que é sinapse? Quando você tem dois neurônios, a informação, você tem a junção dos neurônios, do axônio e do telodendro, você libera a acetilcolina. Então a acetilcolina é que vai guardar a informação. Essa geração que está ligada ao celular, ao notebook, ao computador excessivamente, não vai fazer sinapse. Eu fico me perguntando como é que isso vai ser isso no futuro. Como é que a gente vai ser controlado por inteligência artificial? Vai ser inteligência artificial. E eu vejo muito profissional falando de inteligência artificial. Falando que a inteligência artificial vai ser sensacional. Não vai ser. Nada substitui o homem. Nada substitui o intelectual. Nada. Se você pegar a República de Platão, ela continua tão atual como qualquer filósofo atual. Se tu pegar esse israelense, agora que me fugiu o nome, o Homo sapiens, e a qualidade intelectual dele talvez seja muito menor do que a qualidade intelectual do Platão. Só tem que a tal da inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial está formando uma geração de robôs, né? Uma geração de máquinas. E a gente precisa pensar. O homem é um animal racional. Ele sobrevive porque ele pensa. Se você pegar as escalas zoológicas e fazer essa projeção da escala zoológica com um dia, o homem vai surgir em 1 minuto. Estava acabando o dia para acabar. E, no entanto, é um animal que sobrevive, cara. Pela seleção natural, o homem de Darwin sobrevive por quê? Porque ele é inteligente. Ele adapta, a diferença dele para o animal, ele adapta o meio ambiente às suas necessidades. Ele não se adapta às suas necessidades do meio ambiente. Há uma diferença disso aí. Se você pega o deserto lá onde foi feito Israel, o que aconteceu? Eles adequaram o deserto às condições que eles precisavam para sobreviver. Não foi o contrário, né? Então você não consegue, essa interação é só dada por essa formação. E hoje você vê, mesmo quando você oferece, eu estou oferecendo esse curso há 44 anos. Aqui em Teresópolis tem muita gente que poderia estar frequentando esse curso. Não, lógico, eu já tive muito mais alunos do que eu estou tendo agora. Mas por que não frequenta? Por causa que acha que vai obter todas as informações que ele precisa no Google, na internet, sei lá onde. E não vai conseguir, porque tem informações que são passadas através do professor que ele não tem no Google. E também outro absurdo que eu acho hoje em dia é quando você é perguntado, principalmente para o aluno, que ele vai conferir a tua informação no Google. Quem pode afirmar que o Google sabe mais do que eu? Como é que é isso? Eu posso colocar qualquer bobagem no Google. Como eu vejo várias vezes, nem toda a informação que está no Google é informação real ou precisa. O que você acha, cara?
Vamos lá. Continua aberto para perguntas. Eu gosto de responder, eu gosto de interagir. Qual não? Qual é o nome? Boa noite, Kátia. Cátia. Eu tenho interesse no seguinte, eu ouvi dizer que ainda existem sítios arqueológicos lá na mata, seriam vestígios de quilombos. O senhor tem conhecimento disso? É outro assunto que eu estou discutindo. Em Teresópolis tem sítio arqueológico, Sim. mas não há prova documental do tal quilombo da Serra. O quilombo da Serra é uma jogada política. Eles fizeram a jogada política, porque quando em 88 é promulgada a Constituição, as áreas de quilombos são áreas que dão a garantia de terra aos quilombolas. Então, o quilombo mais próximo de Teresópolis é o quilombo da Maria Conga, aqui em Magé, né? E que eu visitei recentemente, inclusive. Eu estive lá no quilombo da Maria Conga, eu estive lá no Poço Santo de José de Anchieta. Eu dei o conselheiro de História da Reunião aqui, que um dos professores orientei ele na pesquisa de José de Anchieta. Eu tive com ele lá no quilombo da Maria Conga. A Maria Conga era uma mulher escravizada que foi ofertada pelo seu senhor, e lá ela deu guarita a vários escravos. Então aquela área é uma área que você tem direito à terra. Quem provar que é oriundo de escravizado tem direito à terra. E o outro quilombo em Petrópolis. Tem poucos quilombos. Esses quilombos são demarcados. Você tem um quilombo no Leblon, no Rio de Janeiro, numa área nobre do Leblon. É um quilombo dos escravos que deu a camélia para a Princesa Isabel. Era a guarda de honra da Princesa Isabel, que dava proteção à Princesa Isabel, e eles colocavam uma camélia para se identificar. Eu frequentei esse quilombo muito novo, quando eles faziam feijoada aos sábados, dança. Como minha avó era filha de escravizada, ela dançava, ela tocava e dançava uma música que eu vou trazer aqui, também ia trazer nos cursos de História da Religião, mas acabei não conseguindo fazer o grupo. Então me esquecendo, é uma dança dos escravizados. Agora não estou me lembrando. Não é muito comum essa dança. De roda, usa vários vestidos, que a pessoa vai rodando. É tipo um carimbó? Hein? Seriam os lundus? Não. Agora nesse projeto do Pimbinho, tem uma professora ensinando. Eu vou trazer essa professora para demonstrar essa dança aqui. Não estou me lembrando o nome da dança. Lembra o carimbó, por um acaso? Não é carimbó. Não é um mundo em carimbó, é uma outra dança. A minha avó dançava isso. Minha avó era filha de um escravo. Minha avó era filha de um angolano. E eu tenho muita lembrança, talvez eu tenha essa ligação de história, e essa ligação talvez por causa desse meu bisavô. E eu conheci ele, mais detalhe eu conheci ele. Eu conheci ele e me lembro dele perfeitamente. E ele tinha um lance, ele andava com uma garrucha. Garrucha era uma arma que não tinha mira, não sei se você sabe o que é garrucha. E ele acordava à noite com aquela garrucha, atirando e falava assim: morre, porque ele viveu mais de quase 100 anos. E ele passou por tudo. Para vocês terem ideia, esse meu bisavô, eu não sei como é que ele conseguiu fecundar e a minha avó nascer. Porque ele foi colocado ele foi atirado nas pernas dele, ele foi colocado numa barriga de piche fervendo. Ele não tinha as pernas, era molando as pernas dele. Ele andava no carro, tinha um raio no carro. E ele era todo deformado, as pernas dele eram molando. E, no entanto, foi um homem que viveu com 100 anos. Eu me lembro do sepultamento dele na Queimados, que fizeram um sepultamento com as origens dele, com cachaça, com música, com ponto de macumba, com o pessoal carregando o caixão. E eu era garoto, não me lembro. Eu acho que eu tinha 8 ou 7 anos de idade, eu me lembro perfeitamente quando ele foi sepultado. E ele está sepultado lá em Queimados, essa região do estado do Rio de Janeiro. Então, essa ligação com a história, é isso que eu falo. A ancestralidade, as pessoas só conhecem isso à medida que envelhecem. As pessoas só respeitam os ancestrais e só passam a dar valor aos seus ancestrais à medida que adquirem idade. Mas elas são semelhança dos seus ancestrais. Elas não conseguem mudar isso. Não há como mudar isso nem do ponto de vista genético, nem do ponto de vista da interação do meio ambiente. Porque se você conviveu com o teu pai, com o teu avô, com o teu tio, com a tua avó, não sei o quê, você vai interagir e você vai ser um espelho daquilo que eles fizeram. Você pode ver isso em qualquer situação. Você se aproxima disso. À medida que você se envelhece, à medida que você vai ficando com mais idade, você vai vendo que você é semelhança daqueles que
vieram antes de você. Isso é muito interessante isso. Pois não, continua. Alguém tem mais alguma pergunta? Todo mundo satisfeito? Lúcia, tem alguma pergunta? Não. A sua família Esteves, É? A sua família, você falou Esteves de Angola, é isso que eu ouvi? Não, meu bisavô, minha avó minha avó era casada com um português, que era ferradeira. Ferradeira na região do Algarve, é um lugarejo, uma aldeia, provavelmente sob origem de cristão novo. Não, mas você contou Angola. Angola era meu avô, que era pai dela, minha avó. Qual era o sobrenome? Esteves, Franklin Esteves. Mas eu desconfio que esse Franklin é um nome inglês, que essa fazenda era de ingleses, e ele no final ele foi adotado pela sua família lá, ele trabalhou para eles, e esse deve ter sido nome colocado pelos ingleses deles. Esse nome não é de origem angolana. É bem espanhol, né? Não, teve sobrenome, mas Franklin Não, é um nome de origem inglesa. Eu estou falando do sobrenome mesmo, porque é o meu, né? Sabe? Mas Fábio também. Então eu acho que O meu pai nasceu no Quilombo, em Campos. Também soube disso há pouco tempo, quando eu tive contato com a certidão de nascimento dele. Aí também eu tenho ligação boa com Angola. Comecei a pesquisar lá. Eu quando a Dei Áurea fez 100 anos, em 1988, eu era presidente da Alves Internacional. Eu recebi o Dr. José Eduardo Santos, que era presidente da Angola, aqui no Vila Riso, em São Conrado, onde foi comemorado o centenário da Dei Áurea. Angola foi o país que mais chegou escravos no Brasil. Né? O José Eduardo Santos era engenheiro. Mas depois o José Eduardo Santos, depois da independência de Angola, ele se corrompeu. Hoje a filha dele, para você ter ideia, é a mulher mais rica da África. Ela é bilionária. Porque a Angola é muito rica em diamante e petróleo. E ele morreu há pouco tempo. Eu tenho fotografia com ele recebendo ele no Vila Vida. Olha, acho que foi a festa mais, como é que eu vou dizer, o banquete mais estupendo que eu fui na minha vida. Um negócio assim absurdo. Estava presente o cardeal do Rio de Janeiro, o Lênin Stades, o presidente da República, que era o Fernando Henrique, eu acho. 88 era o presidente, 85 era o Sarney, 88. Estava presente todos os intelectuais de origem negra, atletas. Ele fez uma festa, lógico que essa festa custou muito, eu não sei se custou, deve ter custado muito ao povo africano, né? Ao povo angolano. Mas ele era uma figura assim, agora era muito simpático. Eu vou colocar eu vou trazer a fotografia que eu tenho com ele. A segurança desse cara, do Zé Eduardo Santos, era todos de branco. Os caras eram verdadeiros armários, você nem se aproximava dele. Eu fui, com sorte, na época eu tinha um assessor, que ele era fotógrafo profissional, ele conseguiu fazer uma fotografia, deu conversando com o Zé Eduardo Santos. E com esses seguranças, tudo ao redor. Mas a história é cheia de... A história é muito rica. Deixa eu perguntar uma coisa. Você destacou muito da escravidão aqui em Teresópolis. Mas você destacou porque você está falando de Teresópolis? Ou porque a escravidão em Teresópolis foi mais assim, acentuada ou mais cruel? Não, a escravidão em Teresópolis tem um detalhe, foi mais atenuada. O Marche, ele tratava muito bem os escravos. Ele dava roupa para os escravos, deixava de se alimentar, dava carne, que não era comum, e dava carne para os escravos, deixava de fazerem. Eu tenho até algumas publicações sobre a interação do folclore africano com padres aqui no início, na época dele. E tem até um negócio muito interessante que o padre queria dormir e os africanos estavam dançando e tocando. E o padre sai de casa para enxotar os escravizados. O Marche intervém nesse episódio. Então tem aqui a escravidão aqui em Teresópolis por causa do Marche. Porque o Baiana também, que também era o Baiana, era um homem que foi dono aqui do Meudon. O Meudon não tem esse nome porque o Baiana era ele adorava a França, tudo dele era o Meudon na França. E tudo dele era francês, ele tinha uma governanta francesa, tudo na casa dele era servida francesa, tudo era desse detalhe. O Meudon também tratava, o Baiano também tratava muito bem os escravos.
Então, os escravos em Teresópolis, os escravizados em Teresópolis, eles tinham uma qualidade de vida que você não vai encontrar em outra região. Aqui próximo do Bagé, eles eram praticamente agredidos diuturnamente. E é toda essa região aqui. E, no entanto, aqui, você vai ver também, você vai ter um período na história do Brasil que a princesa Isabel, ela interveio muito na alforria, né? Ela alforria muitos escravos, e o pai dela deveria ter feito a abolição da escravatura no tempo do escravo. Mas eles perderam o trono pela escravidão. Tanto que quando ela assina a Lei Áurea, um ministro, acho que foi o preto, falou para ela: salvaste uma raça e perdeste o império. Entendeu? Porque eles eram para ter feito isso no tempo. O pai dela não estava no Brasil, estava para a Europa quando ela assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1938. Mas que ela foi uma mulher que ajudou muito, ela fazia campanhas, sempre fez campanha pela abolição e sempre juntava dinheiro para dar alforria aos escravizados. E a própria corte de Dom Pedro II, ela tinha, bom, para você ter ideia, o maior amigo do Pedro II, que acompanha ele quando ele é destronado, é o André Rebouça. O André Rebouça é negro. O André Rebouça é negro, acompanha ele na Europa. Quando ele vai para a Europa, na Inglaterra, o André Rebouça está junto com ele, ele é o engenheiro dele. Não? E o André Rebouça tem algo que pouca gente sabe. Quando aquela estrada lá de Curitiba a Londrina, aquela estrada que existe lá de ferro, que existe até hoje, foi o André Rebouça que fez aquilo. Os europeus não conseguiram resolver aquilo. Quem faz aquele viaduto imenso, né? Aqui morreu milhares de europeus. Os europeus acabaram com aquela obra porque estavam morrendo pelo europeu com mosca. E aí o André Rebouça que soluciona aquilo lá, que é uma obra de engenharia. Vocês conhecem lá? Eu morei lá. Morei lá, conheço muito bem. É lá perto de Morretes, só mais um Morretes. Morretes também nasce o maior historiador brasileiro de Morretes. Tem até um museu Morretes, o Oliveira Lima. Ele nasceu em Morretes. Morretes não tem barreado, né? A comida lá no barreado, que é uma comida de origem dos escravizados. Os escravizados fugiram Hein? Porque eles enterravam a carne, eles cozinhavam a carne e misturavam com banana. Aquilo é de índio mesmo. Pois porque aquela comida dava resistência, era uma comida que eles podiam levar, que era conservada. É igual o Araico Normados. O Araico Normados eles fugiam e tem esse nome, Araico Normados, porque eles sabiam se a planta era venenosa ou não. Então eles comiam o Araico Normados, que é extremamente energético. Mais alguém? Mais alguém? Então, obrigado a todos, boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Todo mundo assinou a presença? Todo mundo assinou a presença? Assinou, está me ensinando.